Olá, professores, professores coordenadores e todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de formação. É com grande prazer que nós retomamos aí o segundo semestre letivo de 2021 com essa reunião. Eu queria agradecer a todos vocês que estão presentes, desejar a todos um excelente semestre letivo, né? Nós tivemos aí 2 ATPCs que nos antecederam da IFAP, o primeiro, o MMR, articulado às diferentes áreas aí de conhecimento, as competências socioemocionais aí em continuidade, né, a parte 3. E o nosso ATPC vai tratar aí de 2 temas. Primeiro, nós queríamos fazer um acolhimento a todos vocês, desejando aí, né, um excelente semestre letivo a todos, lembrando da importância desse retorno a todos. E depois nós queríamos contar um pouquinho para vocês de quem somos nós aqui da diretoria de ensino, mostrar um pouquinho dessa equipe, mostrar um pouquinho dos centros, dos núcleos e de todo esse pessoal que trabalha aqui em prol da educação da diretoria de ensino de Capivari. Queria agradecer, né, desde já, e lembrá-los, né, da importância desse retorno, o quanto é importante, né, todos nós estarmos engajados nesse retorno presencial, de estarmos alinhados em uma só fala, tanto nós, tanto a gestão, né, quanto os professores, quanto os alunos, não nos mostrarmos fracos, mas fortalecidos, e nós, enquanto diretoria de ensino, estamos aqui para fortalecê-los, né, para que juntos estejamos mais fortes, né, fortalecidos nesse sentido. E nós queríamos começar fazendo uma homenagem para vocês. Eu fiquei muito surpresa, muito agradecida por essa homenagem feita pelos nossos professores, feito pelos nossos alunos, que vocês vão ver já já. Depois, nós temos palavra do nosso dirigente para todos vocês, e depois a gente vai mostrar um pouquinho dos diretores de núcleo, aqui da diretoria de ensino, que vão mostrar um pouquinho do seu pessoal e um pouquinho do que cada um desenvolve, o que cada um trabalha aqui dentro do seu centro e núcleo. Muitos setores fazem os seus trabalhos meio oculto aqui dentro da diretoria, né? E muitos de vocês podem não saber. Muitos já conhecem, já visitaram, né? Já entraram aqui dentro da diretoria, mas nós temos muitos professores novos, coordenadores novos, que nunca entraram, nunca visitaram a diretoria de ensino. Então, mesmo que seja remotamente nesse momento, mas todos vocês estão convidados para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Então, falando sobre essa homenagem, que eu quero apresentar para vocês com grande orgulho, eu quero começar agradecendo a diretora Gláucia, da Escola Maria Aparecida, que fez essa gravação junto com a sua filha, e eu já conversei com ela, que eu já tinha isso em mente, já tinha isso como projeto, já tinha até avisado os meus professores de arte que era um projeto meu, e quando ela fez a gravação, eu corri atrás dela, né, como fonte inspiradora mesmo. Então, agradeço a professora Gláucia, quero agradecer também todos os coordenadores que abraçaram essa causa, porque foi lá no finalzinho do semestre, os professores de arte, os demais professores que colaboraram, que ajudaram, principalmente aos alunos que abraçaram a causa em fazer essa gravação, né? Nós tivemos muitas escolas que se inscreveram, que participaram, e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com isso. E eu não posso deixar de agradecer ao André, que fez tudo isso acontecer, porque a gravação de um coral já é difícil quando a gente consegue reunir todo mundo, né? Agora, imagina vocês quando a gente tem mais de 30 gravações, mesmo com a guia, né? Para a gente fazer isso tudo sincronizar. Então,
o André teve, sim, um grande trabalho, né, para sincronizar tudo isso, em fazer tudo isso acontecer. Eu tive a ideia e ele teve um trabalhão de fazer acontecer. E eu quero agradecer demais ao André do NIT, de coração mesmo, de fazer tudo isso acontecer. E a música que eu escolhi, que é Pausa, da Vika, a música nos passa uma mensagem de que no fim tudo volta ao seu lugar. E dessa vez demorou um pouquinho mais, né? A gente passou aí alguns momentos de atribulados, né? De muitas incertezas. Ainda estamos, mas a gente tem que ter fé, caminhar para frente, segurar um na mão do outro, né? E assim, a gente teve durante todo esse tempo muita certeza de que nem tudo nós podemos controlar. E o que será que tudo isso quis nos falar? A gente tem que levar isso como lição, né? O que a gente passou, o que a gente vai levar adiante de tudo isso, desse tempo todo. E a principal palavra que vai ficar, para mim, pelo menos, é calma. Calma, que tudo volta ao seu lugar. Então, com vocês, essa homenagem dos nossos alunos, dos nossos professores, para todos vocês, para todos os nossos alunos, professores, coordenadores, e depois desse ATPC a gente vai mandar aí em forma de um convite aí para todos, um convite virtual para que vocês possam passar para os alunos, né, para os autores desse projeto. E logo depois a gente tem também a palavra do nosso dirigente e temos aí o nosso ATPC. Então apreciem, abram o coração e curtam. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que está escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse que precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de pausa.
Olá, professora! Olá, professor! Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. E que bom que você está aqui. Que bom que você existe na vida das nossas crianças. Aliás, se tem uma coisa que essa pandemia provou para toda a sociedade brasileira é que nada substitui a presença de um bom professor, de uma boa professora. Nenhum aplicativo, nenhuma atividade impressa enviada para casa ou nenhuma aula transmitida remotamente é capaz de substituir a sua presença, é capaz de substituir a sua companhia, o seu olhar carinhoso e atencioso para as nossas crianças. Ao olharmos para os resultados acadêmicos do último semestre, a gente observa com muita nitidez o quanto você fez falta para as nossas crianças. O quanto elas precisam de você ali, ao lado delas, para acompanhar, supervisionar e apoiar o processo de aprendizagem da nossa garotada. Obrigado. Obrigado por existir na educação deste país, obrigado por existir nas nossas escolas, por nunca desistir dessa missão e por ter empreendido ao longo de todo esse momento terrível de pandemia muitos esforços para garantir que minimamente os nossos estudantes pudessem aprender alguma coisa. Agora, nesse novo momento, onde nós, os profissionais de educação, já estamos vacinados, pelo menos com a primeira dose, muitos de nós com as 2 doses imunizados, poderemos então ter de novo essa frequência e esse contato presencial com as nossas crianças. Que você tenha um retorno muito abençoado. Que Deus continue te dando sabedoria e discernimento para a condução dessa sua profissão, que é linda e essencial, a qual jamais poderá ser substituída por nenhum equipamento eletrônico, mas que sempre necessitará desse seu olhar atencioso para a educação e para a formação das nossas crianças. Um excelente semestre, um bom retorno, que Deus abençoe a todos vocês. Olá, professores! Então, depois dessa introdução, da gente perceber a importância dessa volta às aulas, eu queria fazer uma apresentação de quem somos nós, Diretoria de Ensino de Capivari. Nós temos muitos professores novos na rede e mesmo quem não é tão novo, muitos professores que nunca vieram até a diretoria de ensino ou que vieram só até o protocolo, não conhecem como é o trabalho de cada centro, de cada setor da diretoria de ensino. E nesse sentido, eu queria apresentar um pouquinho para vocês. Nós somos uma das 91 diretorias de ensino do estado de São Paulo. Nós atendemos a 7 municípios: Capivari, Rafar, Ilhas Fausto, Montemor, Indaiatuba, Mombuca e Rio das Pedras. Nesse momento, nesse ano, nós temos 38 escolas de nosso atendimento, escolas estaduais, além das particulares. Nós temos para o ano que vem expectativa aí de ampliação das nossas escolas estaduais. E aqui na diretoria de ensino, nós temos diversos centros e núcleos. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais desse trabalho interno. Como funciona cada centro, cada núcleo, o que cada centro e núcleo faz em desenvolvimento tanto do trabalho para o aluno, que é o nosso principal cliente, né, para a aprendizagem do nosso aluno, e alguns núcleos também que trabalham para o professor, né, para aposentadoria, por exemplo, está trabalhando aí para a vida funcional do professor. Então, eu queria começar apresentando o núcleo pedagógico e eu vou começar apresentando aqui a minha equipe. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Essa é a minha equipe do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Capivari. Então, até o final de julho aqui, nós tínhamos uma PCNP de Educação Especial, que era a PCNP SIDA,
que deixou de compor a nossa equipe, resolveu voltar lá para os seus alunos, para a sala de aula, mas nós recebemos aí a Márcia, de Projetos Especiais, a quem eu quero desejar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Márcia. A Márcia que veio compor a pasta aí de Projetos Especiais. Nós já fomos muito mais PCNPs, né? Hoje a gente está num grupo aí bastante reduzido, mas nós somos um grupo que nos ajudamos muito, apesar de poucos, a gente costuma dizer que a gente é um grupo muito unido, que a gente está sempre de mão dada aí, um ajudando o outro. Eu quero dizer para vocês, né, que além de professores coordenadores de componente curriculares, né, além de responsáveis aí pelos componentes curriculares que vocês estão vendo aí, a gente também desempenha outras funções. Como componente curricular, né, nós estamos aí diretamente ligado aos professores de componente. Então, nós temos aí alguns grupos de WhatsApp, onde a gente está diretamente tentando atender os professores, né? Onde a gente tira algumas dúvidas, manda alguns materiais, onde a gente está fazendo os ATPCs, né? Tentando mandar materiais dentro da expectativa de vocês, tentando atender as expectativas de vocês, mesmo com um número bastante reduzido de PCNPs, sempre alinhado aí ao trabalho da secretaria. Mas, além disso, nós temos também um trabalho, que eu vou parar aqui a apresentação, nós temos também um trabalho além do nosso componente curricular, né? Então, nós temos um trabalho onde nós atendemos, cada PCNP é responsável por um projeto, né? Nós atendemos algumas pastas, como, por exemplo, o Programa Escola da Família, o Novo Ensino Médio, o PNLD, as Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, Sala de Leitura, né, o CUCO que está chegando aí, e muitos outros. Então, quando esses projetos chegam, né, a gente divide entre os PCNPs, né, dentro da sua, mais ou menos dentro da sua área, a gente sempre divide esses projetos junto com os supervisores, então tem uma duplinha, né, então supervisor e PCNP, e eles trabalham aí na divulgação, né? Alguns projetos precisam, algumas pastas, né? Precisam de mais empenho, por exemplo, Conviva, o Grêmio Estudantil, o Programa Escola da Família, às vezes precisam de um acompanhamento mais intenso, né? Às vezes não é pontual, precisa de um trabalho mais intenso de acompanhamento. Então, tudo isso a gente também acompanha, também faz, além do acompanhamento do componente curricular. Além disso, a gente também tem um grupo de escolas que a gente acompanha. Então, nós temos aí de 2, 3, 4 escolas de acompanhamento, onde a gente tem um contato mais direto com o professor coordenador. Agora, em momento presencial, fazendo visitas presenciais, né? Antes, no remoto, a gente fazia o plantão pedagógico via virtual, mas agora com o retorno, a gente vai presencial na escola, né? Fazendo essa reunião com os professores coordenadores, conversando, vendo as fragilidades, as potencialidades, né? Vendo mais a parte pedagógica da escola, os índices da escola, onde a gente pode colaborar, como a gente pode ajudar. Então, juntamente com o supervisor, a gente faz essas análises pedagógicas, inclusive de observação de sala de aula, né? E nesse sentido, a gente gostaria que vocês vissem, né, essa parte da observação de sala de aula numa forma muito produtiva, né, numa forma de parceria mesmo. Então, vocês vão ver a gente entrando mais em sala de aula nesse segundo semestre, junto com o professor coordenador, né, os PCNPs, os PECAIs,
E isso sempre em apoio ao seu trabalho, né? Em parceria, para que o principal objetivo disso seja a aprendizagem do nosso aluno, tá? Então, esse é o nosso setor, o núcleo pedagógico, para que vocês compreendam um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, principalmente de vocês, professores, para as dúvidas que vocês tenham. Estamos sempre disponíveis e contamos aí, estamos sempre à disposição. E aí, nos próximos vídeos vou apresentar para vocês os próximos centros e os próximos núcleos, tá bom? Então, para mostrar mais um setor, mais uma caixinha aqui dentro da diretoria de ensino, para mostrar para vocês, professores, né? Eu estou aqui com a supervisora Alair. Quero primeiro agradecer a disponibilidade, agradecer a você, Alair, para que possa apresentar aos professores a supervisão, né, e todo o trabalho aí que a supervisão desenvolve junto às escolas, e sempre pensando aí que o nosso principal objetivo e cliente, né, aí a aprendizagem dos nossos alunos. Então, muito obrigada, Lair, por aceitar aí o nosso convite, e aí passo a palavra para você. Muito obrigada. Olá, Késia. Olá, professores da nossa diretoria de Capivari. Estou aqui hoje para apresentar um pouco sobre o setor da supervisão de ensino da nossa diretoria de ensino, né? A supervisão é um setor dentro da diretoria que tem um papel muito importante no acompanhamento e no assessoramento junto às escolas da diretoria. A supervisão, além de atender as escolas estaduais, as escolas públicas, nós também temos as escolas particulares, que também damos o assessoramento. Mas o nosso foco sempre à frente são as escolas estaduais, as escolas públicas, que nós assessoramos e acompanhamos na parte administrativa, na parte pedagógica em especial, fazendo todo o assessoramento e acompanhamento. Então, a nossa função é de acompanhar o trabalho que a escola vem realizando junto à aprendizagem aí dos alunos. A gente conta também, a supervisão sempre, com o apoio do núcleo pedagógico, neste acompanhamento da parte pedagógica junto às escolas. Então, nós acompanhamos os dados, os índices de rendimento dos alunos, como é que os alunos estão indo bimestralmente aí nas escolas, como que eles estão aí em relação aos índices das avaliações externas, e diante desses dados, nós damos aí um assessoramento, um acompanhamento. Mas nosso setor, ele é composto por vários supervisores, né? Vou subir as fotos aí para ajudar você, tá? Isso, nós temos aí uma equipe de supervisores da nossa diretoria. Espera aí que eu acabei baixando. Espera aí, só um minutinho, vou ter que subir de novo a foto aqui. Mas pode ir falando, Alair. Então, vamos lá. Nós temos uma equipe hoje composta por 12 supervisores, né, que estão aí à frente neste assessoramento, neste acompanhamento junto às escolas. Cada supervisor da diretoria, ele tem um setor para ele coordenar, digamos assim, né, um grupo de escolas que compõe o setor, tá?
Então, aí nós temos toda a nossa equipe de supervisores, com os quais cada um tem aí o seu papel de acompanhar as escolas, de assessorar as escolas. E cada supervisor também é responsável por uma pasta, né? Então, quem é responsável pela atribuição, quem é responsável pela evolução funcional, aí no acompanhamento da evolução funcional de um professor, quem é responsável pela educação especial, quem é o responsável pelo Conviva, pelas escolas de ensino integral, pelas escolas aí desse novo ensino médio que está sendo inserido agora, então tem uma pasta destinada ao novo ensino médio, quem é responsável pelo Grêmio Estudantil, enfim, cada um de nós temos uma pasta pelo qual nós somos responsáveis. E também toda essa assessoria a gente desenvolve junto às escolas de um modo geral. Então, matrícula a gente acompanha também. Então, é um trabalho de uma equipe muito unida que trabalha em prol ao bom andamento das escolas. Nós temos também aí supervisores responsáveis pelo EJATEC, pelo EJA, enfim, todos os recursos que a Secretaria nos oferece, a gente tem sempre um responsável, né? Bom, a supervisão, ela procura sempre fazer visitas às escolas, né? Então, todo esse assessoramento, esse acompanhamento é realizado através de visitas. Então, vocês podem ver aí que durante a semana, às vezes, sempre tem um supervisor aí passando pela escola. Por quê? Porque ele está justamente desempenhando esse papel de acompanhamento, de assessoramento. O nosso objetivo é fazer com que a escola tenha um bom desenvolvimento. Então, esse é o nosso papel. Então, vocês sempre vão ver por aí um supervisor, tá? Às vezes, esse supervisor está acompanhado de um PCNP, né? Que é um representante do núcleo pedagógico, porque quando a visita ela é de foco pedagógico, sempre tem aí um professor, né, do núcleo acompanhando também para dar esse assessoramento. Tá? Então, sempre vai ter gente passando por aí para estar acompanhando. E a supervisão também, ela tem um plantão da supervisão, né? O plantão da supervisão acontece sempre de terça a sexta-feira, tá? Para dar esse suporte necessário a todos que precisam. Aos diretores que necessitarem de um assessoramento, aos professores que precisarem tirar dúvidas de alguma coisa, às vezes tem lá dúvidas sobre a atribuição, dúvidas sobre uma inscrição de professor, né? Dúvidas sobre uma evolução, de repente. Então, qualquer assunto que, de repente, o professor não conseguiu resolver lá na escola, junto ao seu diretor, ele está com alguma dúvida, ele pode estar ligando no plantão da supervisão, que sempre estará lá um supervisor dando essa assessoria ao professor. Como também o plantão, ele tira muitas dúvidas dos pais também, né? Os pais, quando têm dúvida, também ligam nesse plantão, né, da supervisão para tirar as suas dúvidas. Às vezes também eles ligam para reclamar, né? Mas a gente também sempre orienta no que for possível toda essa orientação. Então, a equipe da supervisão, ela está aí para assessorar a todos, diretores, professores e pais, né? Nosso trabalho inicial, quando nós vamos à escola, inicialmente é lá com a equipe da gestora, né? Com o diretor e com o professor coordenador, tá? Então, colocando que nós somos uma equipe, que nós temos esses setores e que cada supervisor tem também o seu grupinho de escola, como eu já mencionei.
né? Então, tem o seu grupinho de escola. Então, é muito importante que você saiba, junto aí com o seu diretor, qual é o supervisor que acompanha a sua escola, né? Então, é importante você saber qual é o supervisor que está acompanhando a tua escola, né? Às vezes tem professores novos que não sabem que tem um supervisor que acompanha a escola. E realmente sempre terá um supervisor, né? Então, o nosso papel, gente, é mais esse, é de acompanhar, de assessorar e às vezes também de fiscalizar, né? Então, nós também temos, às vezes, esse papel aí de estar fiscalizando o trabalho no sentido administrativo, né? Então, ver como que estão os livros pontos, se está sendo feitos os registros adequadamente, se os docentes e funcionários estão ali registrando os seus dias de trabalho no livro ponto. Então, a gente também faz esse acompanhamento, né? Nós temos que zelar pelo trabalho efetivo de uma secretaria escolar, né? Nós também validamos históricos de concluintes, quando um aluno de 9º ano, de 3º ano, terceira série do ensino médio, eles terminam o curso, nós temos que fazer a validação desses históricos. Aí que entra a parte da fiscalização, que nós vamos estar fiscalizando a certidão de nascimento, as notas desses alunos, a frequência, e se ele faz jus a essa aprovação, a essa conclusão, a essa certificação do seu histórico. Então, nós chamamos isso de validação do histórico escolar, que vai ser homologado pelo dirigente histórico escolar e que vai aí emitir o certificado de conclusão para o aluno. Então, neste sentido, nós entramos aí na parte de fiscalização para estar vendo se está tudo correto para que possamos fazer a validação de um histórico escolar, tá certo? Então, esse é o nosso papel. Nós temos também aí um acompanhamento muito assíduo junto aos índices da escola. Então, a gente acompanha muitos índices. Então, os índices do IDEB, os índices do SARESP, os índices das provas, né, que vem aí todo bimestre, as APs, nós estamos acompanhando para verificar se a escola está tendo um bom desempenho ou não. E o que precisa de apoio para que esses índices melhorem. Então, a gente sempre faz todo esse acompanhamento em relação ao índice da escola, de modo que a mesma ela possa ter aí um bom desenvolvimento e o professor possa também ter um bom trabalho junto aos seus alunos. Então, nós acompanhamos, sim, os índices da escola. Nós temos também o nosso site da diretoria de ensino, viu, gente? É muito importante vocês saberem que nós temos um site da diretoria e que vocês possam aí estar acompanhando o site. Lá tem sempre notícias, né, atualizadas. É importante vocês estarem sabendo o que está acontecendo junto à Secretaria da Educação. A gente sempre está publicando lá no site. Publicamos também lá no nosso site as boas práticas das escolas, né? Nós temos aí uns trabalhos maravilhosos que as escolas fazem, que mandam para nós, e nós publicamos lá no site também. Então, é muito importante que você, professor, saiba que tem lá um site que vocês possam estar consultando esse site, né? Sobre a atribuição também, que a supervisão que cuida disso, né? O saldo de aulas, que hoje é feito tudo online, né, Laí? Tudo no site, tudo feito pelo site agora também, né? Nós temos lá também a questão da atribuição, né? Muito importante que você colocou, né, Késia? Porque agora a atribuição ela acontece
pelo site, né, pela sede também, né? Então, os professores têm muita dúvida em relação à manifestação de interesse, em relação a aulas, em relação à carga horária, em relação à sua jornada. Então, é muito importante vocês acompanharem isso lá. E ligar para nós quando tiver essas dúvidas, né? Porque a atribuição, ela é uma coisa muito séria, que envolve toda a vida profissional do professor. Então, é muito importante vocês estarem bem esclarecidos em relação a essa parte de atribuição, né? E assim, a supervisão tem momentos que tem alguns assuntos que estão sempre em alta, né? Por exemplo, início do ano é atribuição, né, gente? A gente sabe que janeiro, fevereiro, o assunto que pega mais é a atribuição, né? Agora, já no segundo semestre, logo vem as inscrições, onde vocês podem ter muitas dúvidas, né? Em relação às inscrições para as aulas de 2022. Então, também nós damos todo esse assessoramento para as inscrições, né? Que o professor possa ter dúvida também, né? Então, esse é o nosso papel da supervisão, né? A supervisão, ela tem um papel muito específico aí dentro da diretoria, né? Porque além de acompanhar toda a parte da escola ali, administrativa da escola, nós temos também que acompanhar a parte pedagógica da escola, né? Como eu sempre digo, a parte pedagógica é o coração da escola, é ela que fomenta todos os demais trabalhos. Então, o nosso foco, o nosso olhar sempre está destinado para o pedagógico, ou seja, como é que esse aluno está aprendendo, como é que esse aluno está se desenvolvendo. Então, o nosso foco primordial é sim o aprendizado do aluno. E nós temos aí um papel também muito importante, que é de zelar pelo direito da aprendizagem do aluno. Nosso papel é muito importante, nós temos que zelar por esse aprendizado, nós temos que zelar pelo direito da criança e do adolescente de aprender, tá? Então, esse é o nosso papel, junto também à supervisão, tá? Então, a supervisão, ela é, assim, algo muito importante também dentro da diretoria, porque ela trabalha e junto com o núcleo nesse sentido desse olhar para o pedagógico, como também essa parte administrativa junto à direção escolar, tá? Dando todo o assessoramento necessário para os diretores, tá? Então, esse é o grande papel aí da nossa supervisão, tá? Eu queria complementar, Alair, que é talvez o setor que o núcleo pedagógico mais trabalha em conjunto, né? Que nós também temos a nossa reunião de alinhamento, que para os professores saberem, acontecem às segundas-feiras, né? Junto com o dirigente. Então, é às segundas-feiras que nós temos religiosamente a nossa reunião, que são apontados, né? Dali que saem as diretrizes mesmo dos nossos trabalhos, juntamente aos dirigentes, o que nós vamos fazer naquela semana, quais são as demandas, são levantados os índices, né? A gente trabalha os índices, quais vão ser os caminhos traçados, né? O que a gente precisa, onde que a gente precisa atuar um pouco mais enquanto núcleo pedagógico, e penso que a supervisão também, né? A gente vai traçando esses caminhos. E a gente tem feito uma parceria muito importante nesse sentido, né? É importante ressaltar também que, como cada supervisor tem um conjunto de escolas, né, para coordenar, para acompanhar, o núcleo aí também tem um PCNP que tem um conjunto de escolas que ele acompanha. Então, essa dupla supervisor e PCNP, elas estão sempre bem integradas,
Muitas vezes as visitas acontecem com o supervisor e o PCNP junto, né? Tanto de acompanhamento de escola como de projetos também, né? Como de projetos, né? Exatamente, como de projetos. Então, o núcleo realmente está sempre ali do lado da supervisão para estar fazendo todo esse acompanhamento, né? Como eu disse inicialmente, cada supervisor tem uma pasta que coordena e dentro dessa pasta também tem aí um PCNP, né, um representante do núcleo. Nós temos, por exemplo, o Conviva. Nós temos aí o supervisor Miguel, que coordena o Conviva, mas nós temos também a Sucelane, que está junto ao Conviva. Eu coordeno, por exemplo, o MMR, tenho a Larissa que está acompanhando, mais o Luiz acompanhando. Então, assim, a dupla ou o trio, né, está sempre trabalhando juntos para dar todo este assessoramento às escolas, né? Então, a supervisão, ela sempre tem aquele olhar, como eu disse para vocês, de assessorar, de acompanhar e zelar pela aprendizagem dos alunos, zelar pelo bom rendimento do aluno, né? E em relação ao professor, nós também damos essa assessoria, principalmente a vocês professores, na parte de atribuição, que eu sei que é o momento que mais pega junto aí às escolas, é o momento da atribuição, momento da inscrição, é o momento das aulas. Por quê? Porque é a sua vida funcional, né? É o seu trabalho. Então, ele tem que ser bem esclarecido para que você não tenha problemas futuros, né? Então, é isso, Kézia, nosso papel aqui da supervisão. É muito importante que você saiba que nós estamos dispostos aqui para esclarecer qualquer dúvidas que venham a ter. Mas é importante também, né, de você, professor, sempre ter um diálogo claro com o seu diretor. Primeiramente, vamos respeitar a hierarquia, né? Converse com o seu diretor, tire suas dúvidas com o seu diretor e qualquer eventualidade, nós estamos aqui para assessorá-los, tá? É isso. Muito obrigada, Laís. E nós estamos aqui, professores, né, à disposição e vamos mostrar para vocês aí no próximo vídeo mais um quadradinho da diretoria de ensino. Alair, muito obrigada. Até a Por próxima. nada, Kézia. Tchau, 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 tchau. pessoal. Bom retorno a todos vocês. Bom retorno. Agora estou aqui com a diretora de núcleo, a Nara, que vai falar um pouquinho do setor dela. Olá, Nara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar aí participar do nosso ATPC, por apresentar aí o seu pessoal, né? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, depois eu vou subir a foto aí do seu pessoal para que você fale um pouquinho do trabalho, né? Que cada um aí faz dentro do seu setor. Olá, Kézia. Olá, professores. Claro, é um prazer poder colaborar com o Núcleo Pedagógico sempre, nós somos parceiros, né? E vamos falar um pouquinho, né, do meu centro, né? Alguns professores de língua portuguesa talvez me conheçam, que há algum tempo eu trabalhei na oficina pedagógica, né, Kézia? Antes era oficina pedagógica, né? Sim, como ATP, como ATPC, o que era antes? ATP, olha. ATP depois, de língua portuguesa. E depois era PCOP de língua portuguesa, Kézia. Então alguns professores vão se lembrar com certeza. Eu vou subir a foto aqui, então, primeiro para você falar um pouquinho, né, sobre o grupo, sobre os profissionais que trabalham aí no seu centro.
E aí depois você fala um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido aí, tá bom? Deixa eu abrir aqui a foto, que eu acho que eu acabei não abrindo, só um minutinho. Só um minutinho. Coisas da tecnologia. Vamos lá. Aqui é a equipe da Nara. Não sei se já tá aparecendo para você, Nara. Sim, tá aparecendo sim, Kézia. Tá. Então essa é a equipe da Nara. Pode apresentar. Kézia, então o meu centro, né? Sou diretora do CIE, que é o Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, tá? E o que o CIE faz? Ele gerencia 3 núcleos, tá? Então, esses 3 núcleos é o NRM, que é o núcleo de matrícula, tá? Resumindo, o NIT, que é o de tecnologia, e o NVE, que é de vida escolar. Então, nós temos a Camila Coca, que é o NRM, que é toda a parte de matrícula, de vaga, transferência, censo escolar, coleta de classe, toda essa parte é com a Camila, e no sistema, né? A gente é um setor que mexe muito com o sistema, Kézia, tá? No NIT... Na verdade, acho que diretores têm um pouco mais de acesso a isso, né? A gestão, o trio gestor que acaba tendo um pouco mais de acesso a essa... ao nosso centro. Vamos pensar assim, tirando o NIT, que acaba apoiando a escola como um todo e a diretoria, né? Os outros setores, né, o NRM e o NVE, é mais com o aluno, é mais voltado para o aluno. Só um minutinho, tocou o celular, desculpa. Então, é mais voltado mesmo, de repente, para o diretor, vice-diretor, os GOIs da escola, né? Então, a gente conversa bastante com eles, tem bastante acesso com eles, né? Porque é toda uma parte de sistema e que envolve a matrícula, a transferência, principalmente a Camila, tá? Que bacana. E a Camila Coca, ela tem, a colaboradora dela é a Roberta, né? Que trabalha diretamente com ela. E nós temos o NIT, que é o de tecnologia, que são os meninos, né? Que ajudam em tudo. Acho que alguns professores talvez os conheçam. Então, nós temos o Cleiton como diretor, tá? do núcleo. Nós temos o André, que é o analista de tecnologia. E o Claudinês, que é o técnico da Prodesp. Nós temos um técnico da Prodesp alocado na diretoria. Então, toda a parte de sistema, de arrumar computador, de qualquer apoio tecnológico é com eles, tá? E o NVE, que é a Rosana, ela é toda a parte de histórico escolar, documentos de escolas que estão extintas, que estão lá na diretoria, o acervo, então toda essa parte é com ela. Ela orienta as escolas em relação ao enseja, as pessoas que vão fazer a enseja. E, enfim, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Coloquei, né? Falei a organização do arquivo, a regularização de vida escolar também é com ela. Então, é um setor um pouco mais voltado para os alunos, né? Se a gente for analisar, pensar assim, resumindo um pouco, né? E o NIT, né? Com exceção do NIT, que acaba englobando toda a escola que apoia. Então esse é o centro da Nara, né? E com todas essas caixinhas lá dentro, né? Então a gente quis trazer um pouco a diretoria de ensino, trazer um pouco para o professor, para que enxergue um pouco todos esses centros e núcleos, né? E todo o trabalho que a gente desenvolve, sempre pensando no aluno, né? E sempre à disposição do trio gestor, do professor, né? Então, cada um desenvolvendo um trabalho para a escola, né? E sempre em prol do nosso aluno,
né, Nara? Então, E o que os professores precisarem, a gente está à disposição, Késia, pode ligar lá para a gente, lá no setor, enviar por e-mail, né, questionamento, como acharem melhor, né? A gente está à disposição. Tá? Uma coisa que eu queria perguntar para você, Nara, você como uma das responsáveis aí também, né, os meninos pelo NIT, a gente tem, quando fala de tecnologia, a gente tem muitas dificuldades com o sistema, né, e a gente vê muitas, e quando o pessoal liga no núcleo pedagógico, e a gente pede ajuda para vocês, vocês são sempre muito prontos, né? E a gente agradece sempre por isso. Mas uma coisa que São Paulo deixa muito claro e que você nos orienta sempre é sempre abrir chamado. O que é isso? Por que é tão importante abrir um chamado, né? Késia, em algumas situações, a gente consegue resolver lá, os meninos conseguem resolver, sabe? Só que alguns acessos, eles não têm, nós não temos. Então, é necessário que abra o chamado. O que a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade, a pessoa não gosta, né? Às vezes não tem o tempo. Então, assim, só que às vezes o próprio professor tem as informações para passar, porque às vezes precisa, às vezes, da senha dele, ele sabe falar qual é a dificuldade que ele está tendo, de repente, numa situação lá, sei lá, como diário de classe online, um exemplo, né? E então ele sabe explicar lá no chamado o que está acontecendo. E o que a gente pede? Passa o número de chamado para a gente depois que abrir, e a gente já tenta falar com o pessoal da sede, para a gente passa esse número para eles já tentarem resolver. Tem professores que às vezes têm dificuldade e pedem ajuda. A gente também consegue abrir por lá, só que a gente vai precisar de todas as informações, entendeu? Então, por isso que é importante abrir o chamado. Às vezes também é uma coisa, alguma situação que está acontecendo de repente naquele login, naquela senha, sabe, Kézia? Daquele professor, uma coisa específica. Às vezes não. Às vezes já é uma coisa, às vezes você mesmo liga e fala assim para mim, Nara, tá acontecendo tal coisa. Eu falo, peraí, deixa eu ver se é geral, porque daí nem precisa abrir o chamado, entendeu? Então, mas às vezes tem situações que são específicas, né, Kézia? E aí o chamado é importante por isso. Eu lembro uma vez que o Marcão falou da importância de um chamado. Se a gente não abre o chamado, eles também não ficam sabendo daquele problema, né? Registra, né? Se vários chamados são abertos, opa, né? Já acende um Tá sinalzinho de alerta, está acontecendo alguma coisa. Ou se é pontual só naquela escola, e também da importância do chamado ser completo, né? Ai, não estou conseguindo abrir. Não estou conseguindo abrir o quê, né? Esse chamado ser aberto de forma clara, né? Olha, eu sou da escola tal. Isso acho que já até tem, né? Mas assim, você pode até falar um pouquinho melhor do que eu, né? É importante, sim, por exemplo, explicar. Por isso que eu falo, às vezes, o professor, abrindo o chamado, ele vai explicar direitinho o que está acontecendo. Eu estou fazendo, sei lá, o fechamento do terceiro bimestre no diário online e não está aparecendo, sei lá, né, o campo, fechamento, enfim, né? Então, explicar certinho o que está fazendo, e se tiver o print da tela, Kézia, isso é muito importante. Entendeu? Eles visualizam lá, que tela que ela tá, o que ela tá fazendo? E tentar ser completo, porque senão volta o chamado, pedindo mais informações, aí demora mais para ser resolvido, né? Então é isso que a gente pede. Mas assim, se o professor tiver dúvida, ele liga lá pra gente, a gente orienta. Aí que caminho que eu tenho que fazer? Eu nunca entrei, eu nunca fiz um chamado, né? A gente orienta direitinho, e se precisar, né, nós já abrimos chamados para vários professores. A gente coloca eles em cópia e a gente ajuda, sim, com certeza. Mas é importante. Em algumas situações é muito importante abrir o chamado, sim. Tá bom? O Marcão, na última live, falou aí que nos deu muita esperança contra a tecnologia. Nós estamos de férias, mas eu andei dando uma fuçada aí que está ampliando isso, né? Inclusive os chamados, que vai ter mais pessoas atendendo, né? Então, assim, a gente sabe que a tecnologia
a gente ela vem para nos ajudar, mas ela pode também nos trair um pouquinho. Então, Sim. eu espero aí que, né, a gente tem muito professor novo na rede, e a gente pede que vocês sempre tenham também essa hierarquia, né? Falem primeiro com o seu professor coordenador, né, para que ele saiba desse problema. Nós do Núcleo Pedagógico estamos à disposição, o NIT está à disposição, peçam a nossa ajuda. E é isso. Eu agradeço demais, né, a Nara, do NIT. Da minha parte, agradeço demais. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer aí. E muito obrigada mesmo aí pela sua participação. Kézia, só reforçar o que você disse mesmo. Isso é importante. Passa primeiro as informações para o coordenador, né? Porque, de repente, passa direto para a gente, o coordenador não está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, passa para o coordenador. Às vezes, o coordenador mesmo entra em contato com a gente. Quantos coordenadores, né, a gente ajuda? Às vezes, até pelo WhatsApp, né? Às vezes, ele mesmo já passou por isso, já sabe, né? Sabe isso, e a gente orienta direitinho. Então, é importante, sim, passar, né? Primeiro pelo coordenador e ele fala com a gente abre o chamado, ou a gente orienta como que deve ser feito esse chamado, ou o próprio coordenador acaba abrindo o chamado, até para facilitar para o professor, né? Então, isso é importante, sim, Kézia. Então, é isso. Muito obrigada, Nara, por apresentar aí o seu centro e os seus núcleos. E estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço, viu, Kézia? Um abraço a todos, viu? Bom trabalho. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijo. Olá, Cláudia. Olá, Kézia, tudo bem? Tudo bem? Que é diretora aí do Centro do CAF. Falei certinho. A Cláudia também já foi aqui do Núcleo Pedagógico, né, Cláudia? Quer se apresentar? Eu entrei na diretoria de ensino no ano de 2008, trabalhei como PCNP de inglês na época, até no final de 2011. Daí, em 2012, eu recebi um convite da Maria do Carmo, que era dirigente, para ir para a parte administrativa, daí eu aceitei o desafio e fui. Então, alguns professores aí, os mais experientes, acho que devem lembrar, né? Conhecer a Cláudia. E hoje a Cláudia está em outro setor, que muito nos ajuda também, é sempre muito cordial com a gente. Eu agradeço bastante sempre que a gente precisa. E hoje ela vai apresentar para a gente um pouquinho uma outra caixinha da diretoria de ensino, porque o nosso objetivo hoje é mostrar um pouquinho, Cláudia, para os professores, um pouquinho das caixinhas que tem aqui dentro da DE, né? Mostrar quem somos nós mesmo. Que às vezes o professor lá na sala de aula, para ele saber um pouquinho quem é essa equipe que trabalha aqui na diretoria de ensino, né? Todos nós trabalhando em prol dos alunos, que é o nosso cliente especial, né? E aí nós temos os professores, nós temos toda a equipe gestora da escola, né? A secretária, né? Enfim, os GOIs, todo mundo que trabalha, mas o nosso principal cliente é o aluno. Mas o que cada um de nós também desenvolve dentro dessas caixinhas, dentro desse trabalho, né? Que também é tão importante em cada setor, né? Assim como cada professor, cada núcleo, cada centro, assim, tem os seus desafios, todos os desafios aí da pandemia, né? Os desafios que a gente tem vencido, como cada setor aqui na diretoria de ensino também tem vencido cada um desses desafios, né? Então, eu vou subir uma foto agora, Cláudia, para a gente. E falando também que essa é a Cláudia Boareto, porque só no setor dela, né, Cláudia? Nós somos em 3, Cláudia. São 3 Cláudias, então a gente costuma chamar já de Boareto, né? Para não confundir. Então, essa é a nossa Cláudia Boareto. Então, eu vou subir uma foto aqui.
para que a gente conheça também essa caixinha aí da diretoria de ensino, que é o CAF. Já está aparecendo para você, Cláudia? Já, está aparecendo sim. E antes dela começar, eu queria dizer que ela vai falar algumas siglas, mas que a gente não precisa se prender a esse monte de siglas, né? A diretoria de ensino é cheia dessas siglas, é PCNP, é NPE, né? Outro dia, você sabe que eu estava conversando aqui com meu marido, é meio conversa de doido, que para a gente faz muito sentido, mas é igual falar, o professor falar, estou em ATPC, né? Mas ela vai falar um pouquinho aí do setor dela e eventualmente ela vai usar essas siglas, mas que a gente não precisa se prender tanto a isso, não. Então vamos lá. Tá. Na hora que você me falou e fez essa proposta, eu achei super legal, porque eu acho interessante o pessoal conhecer um pouquinho do nosso trabalho e conhecer como é a diretoria de ensino. Porque às vezes eles não têm, com a gente da parte administrativa, o professor não tem tanto contato. Então, daí não sabe como funciona, né? Então, eu achei a ideia bem legal, já deixo os parabéns aqui para você, que eu achei uma ideia bem interessante. Para falar assim pela foto, assim, ela não está por núcleo, porque assim, ó, nós temos o CAF, que o CAF é o Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura. Eu sou a diretora, e dentro desse centro nós temos 4 núcleos. E cada núcleo comanda uma parte, cuida de uma parte administrativa da escola. Lembrando que é sempre envolvendo o aluno, o aluno é o nosso carro-chefe para tudo, então nós pensamos sempre nele e trabalhamos sempre em conjunto, né? Então, vou começar com o núcleo de administração, que o núcleo de administração, que é o NAD, a diretora é a Luciana. Não dá para a gente saber mais ou menos assim, ó, mas se a gente olhar, a Luciana é essa de óculos de blusa florida, então a Luciana que é a diretora. Com a Luciana trabalha a Martinha e a Mariângela. Às vezes, os professores, quando vêm aqui, a pessoa que eles têm mais contato é a Mariângela, porque é a Mariângela que fica na recepção da diretoria de ensino. Então, ela atende o telefone, ela passa para os setores, quando não liga direto para os setores. Então, esse núcleo, basicamente, ele cuida do quê? A parte do protocolo, recebimento dos papéis, quando precisa mandar algum papel para algum setor, então tudo é feito no protocolo. A parte de patrimônio da escola, tudo que nós temos aí, nós recebemos mesa, cadeira, carteira, o kit do aluno, tudo passa pela administração, a administração que faz um levantamento junto com a escola. Eu vou falar, gente, o básico, tá? Porque se eu for falar certinho tudo que todo mundo faz, vai ficar uma coisa bem cansativa. Já deu para ter uma ideia, né? É isso mesmo. Tá. Daí nós temos o NCS, que a diretora é a Pamela, que está do lado da Luciana, com uma blusa preta. Então, a Pamela trabalha junto com a Cláudia Hello, no núcleo de compras, que é o NCS. O que esse núcleo cuida? De todos os contratos. De limpeza das escolas, cuidador, elevador, telefone, as prefeituras que não têm convênio com o Estado, daí esse núcleo que cuida dessa parte. As atas, quando precisa, que agora a gente está numa época de pandemia, não tem mais, mas o transporte, o kit lanche para os jogos, então eles que mexem com essa parte. E quando a secretaria, às vezes, não tem algum problema que não dá para mandar o recurso para a escola, o recurso vem para o núcleo de compras e ele que faz a compra daí direto para a escola. A gente faz um levantamento com os diretores e faz essa compra.
Daí tem mais um núcleo, que é o núcleo de finanças, que a diretora é a Luana, que é a primeira que aparece na foto aí. A Luana é nova, ela assumiu o ano passado, que era a Mari, que era a diretora. Então tem a Luana, o José e a Cláudia Armelin. Que o núcleo de finanças também é nosso carro-chefe, que até o nosso pagamento vem para o José poder liberar recurso. Então, é um núcleo que mexe muito com a parte financeira. Tudo que você falar que envolve dinheiro passa por esse núcleo. Os recursos que chegam para a escola, depois para fazer prestação de contas, é para a gente que eles vão fazer prestação de contas. A parte de diária, às vezes quando tem alguma convocação em São Paulo, que precisa pagar diária, esse núcleo, ele que repassa o recurso para as prefeituras, que é a parte de merenda e de transporte, repassa recursos também, faz a parte do pagamento de utilidade pública das escolas, que são as contas de água, conta de luz, daí é tudo com a gente aqui. E por último, tem a Meire, que ela é uma diretora também de um núcleo, que é o núcleo de obras, o NOM, que ela está bem abaixo da Luana ali, e a Meire cuida da parte de obras das escolas. Então, quando precisa de reforma, quando a secretaria, junto com a FDE, eles fazem reforma das escolas, a Meire acompanha, e ela agora ajuda muito na parte de prestação de contas também do núcleo de finanças. Nós também cuidamos da parte da rede de suprimento junto com as escolas. Todos os convênios nós cuidamos, é o núcleo que cuida, então na hora que para transportar aluno é com a gente, a merenda nós que repassamos e nós que conversamos com a prefeitura. Então é um núcleo que envolve a parte bastante de recurso. Então ele é bem voltado para o administrativo mesmo. A relação nossa com o professor seria na parte do protocolo, que é a recepção ali para direcionar, e às vezes a parte de diária, das contas, que às vezes o professor liga. Por exemplo, a compra dos notebooks agora, quem quis adquirir esses notebooks, a gente orienta, a parte de finanças faz a orientação, porque o professor que tem conta salário, ou que ele tem aquela portabilidade, ele não recebe o recurso, ele tem que ter uma conta corrente no Banco do Brasil. Então, essa parte é tudo a gente também, se precisar conversar com o professor, a gente conversa também dessa parte. Digamos que é uma parte que a gente nem imagina, né? Que quando a gente é criança, a gente não sabe quem paga as contas da nossa casa. É mais ou menos isso. Sim. Né? E é uma parte muito importante. Desde quem paga a luz, quem paga a água, quem paga telefone, também isso, não é, Cláudia? Né? Faz todo o pagamento, né? Os contratos, os pregões. Então, assim, tudo passa por esse setor. É claro que é o gestor, que é o diretor, é o diretor mesmo, né? O diretor que... Diretor ou pode ser outra pessoa também. Que é responsável, e assim, eles ligam muito, tiram dúvidas com elas, né? Do que pode comprar, do que pode pagar, do que pode, né? A escola, nesses últimos tempos, eu falo, nesses últimos anos, recebeu muitas verbas, né, Cláudia, para melhoria da escola. Quem está voltando ou quem voltou para a escola sabe aí que a escola está muito mais bonita, está muito mais com muito mais recursos, mas tem verbas para cada quadradinho, digamos assim, né? E tem a prestação de contas, se você gasta errado, o diretor, se ele gasta junto com a equipe dele, ele gasta recurso errado que não pode gastar, ele tem que devolver esse recurso. Então, é uma parte assim, ó, eu fiquei dentro da sala de aula há 14 anos.
Então, nós não fazemos nem noção que existe essa parte na diretoria de ensino. E até acho que aqui dentro, quando eu era PCNP, eu conheci um pouquinho porque eu cuidava do DMPP da diretoria. Então, eu conhecia um pouquinho mais a parte de finanças. Agora, o restante eu não tinha nem noção que mexia com tanta coisa desse jeito, né? Então, é mais ou menos isso mesmo, é a gente ser criança, né? Acho que o exemplo que eu dei, e tem o pai e a mãe que pagam as contas, né? Então, é um setor da diretoria de ensino que cuida dessa parte de finanças, né? E que, assim, eu vejo a Cláudia sempre muito cautelosa, sempre muito... não é brava a palavra, é com receio mesmo, né? De gastar essas verbas, sempre muito preocupada. Eu estou lá no grupo de diretores, então, assim, tudo tem muito prazos, tudo tem prazos e justificativas, não sei como pode chamar isso, né, Cláudia? Tudo tem regras, né? Antes, Kézia, até os diretores falavam assim, Cláudia, antes você era a Cláudia que falava o não, porque até 2019 não recebia tanto recurso como recebe agora. Então, eles perguntavam alguma coisa, eu falava, não, não pode. Mas por quê? Porque a gente é cauteloso, tem medo, não é um recurso nosso. Nós sabemos que tem auditoria do Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda, nós temos a Corregedoria que nos monitora também. Então, ninguém quer ir embora daqui e depois ter que ser chamado por causa de um recurso que você gastou errado. A explicação que você deu foi bem legal. A gente quer que o pai compre, porque a gente acha que é fácil, mas a gente não sabe como é lá atrás, né? Para conseguir o recurso, para pagar essas contas. Quem é responsável mesmo, né, pelo recurso e como pode ser gasto, né? Então, vocês viram que cada um é responsável por isso e, eventualmente, a gente participa, né, de alguma reunião com isso, por exemplo, dos cuidadores, e a gente vê uma preocupação muito grande com isso, né? Se está trabalhando, se não está, eu ouço muito as meninas falarem, né? É dinheiro público, né? Então, porque elas respondem por isso. Né? Então, acho que deu para a gente entender um pouquinho, e falando um pouquinho do protocolo, que é a parte que acho que atende mais o professor, né? Hoje a gente tem a Mariângela lá no protocolo, que é a parte que, falando do seu setor, digamos assim, né? Que é a parte que recebe o professor. Pode ser que seja a parte de maior atendimento ao professor. Os outros são todos internos e mais burocráticos e mais de atendimento ao gestor, né? Mas que eu achei muito interessante todo mundo saber, um trabalho oculto, e oculto assim, para a grande maioria das pessoas da escola, né? Porque ele fica mais restrito ao diretor e ao gestor mesmo, né? Ou essa pessoa que ajuda, né? Talvez a PM, alguém da PM, mas tão importante, né? E que a gente sabe às vezes de pessoas que respondem, até hoje eu escuto isso às vezes, né? De pessoas que saem da direção e respondem, e saibam que tem sim, né? Pessoas que respondem por às vezes um erro, né? Não por gastar um dinheiro, não sei se é mal gasto a palavra, né? É indevido, né? Porque às vezes é direcionado para uma coisa e você sem querer se confunde na correria, acaba gastando ele errado. Por isso que é uma coisa que a gente tem que, na hora que vai fazer, sentar, prestar muita atenção. Porque daí depois você vai ter que devolver esse recurso. É bem assim, ó. A gente não vê uma peça de teatro, a peça de teatro não é bonita, tem aquele espetáculo, tudo maravilhoso, mas lá atrás tem aquele pessoal que trabalha para deixar tudo muito bonito. É um exemplo da administração da diretoria de ensino. Pronto, é isso mesmo, fechou. Então, Clau, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu pronto atendimento aí em também mostrar, né,
essa caixinha da diretoria de ensino, tão importante. E eu quero só agradecer. Da minha parte, muito obrigada. Se você tiver mais alguma consideração final aí, muito obrigada. Estamos à disposição para qualquer coisa que precisar. Às vezes, se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos aqui. Um abraço para você e até a próxima. Até. Então, estou aqui com mais uma diretora de centro, com a Rosilene, com a Rose. Muito obrigada, Rose, de você participar da nossa TPC. Nós temos muitos professores novos, né? Então, apresentar aí mais uma caixinha, mais um setor da diretoria de ensino. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, viu? Passo a palavra para você. Obrigada, Kézia, assim, é um prazer imenso estar participando aqui, né, junto com a equipe dos PCNPs. Olá, professores, eu sou a Rose, sou diretora aqui do Centro de Recursos Humanos, e é muito bom estar conversando com vocês e passando para vocês qual é a nossa rotina de trabalho aqui no Centro de Recursos Humanos, que é cuidar, né, especificamente da vida funcional de vocês, dos benefícios, dos vencimentos, e junto, né, com as unidades escolares, em parceria com as nossas queridas e nossos queridos UTOIs, a gente procura fazer um trabalho o melhor possível, mas contando sempre com a colaboração lá da unidade escolar, onde nasce, né, a vida funcional do professor e do servidor. Muito bem. Então, eu vou subir aqui uma foto, Rose, para apresentar a sua equipe. Para te ajudar aí a apresentar, né, a sua equipe. Vamos lá, né? A minha equipe, o centro, ele é composto por 2 núcleos. Então, nós temos aí o núcleo de frequência e pagamento, que é dirigido, né, por uma diretora de núcleo chamada Olga, que cuida da parte toda de financeiro, né, o que gera o pagamento, o que vira cifras e vai para a fazenda. Então, esse núcleo, ele é responsável por pagamento, ele é responsável por carga horária, ele é responsável por tudo que gera benefício, que gera valores. E dentro dele nós temos os colaboradores Vanderlei, temos a Vera Lúcia, a Olga, que é a diretora, a Maria Cecília, a Vera Regina. E temos o núcleo de administração de pessoal, que é presidido aí pela diretora Tereza. Esse núcleo, ele cuida da vida, a inserção, né, primeira aí, do vínculo do servidor no Estado. É esse núcleo que coloca aí no sistema aí as admissões, as nomeações, as designações, cuida das aposentadorias, cuida dos abonos de permanência, enfim. E neste núcleo compõe aí Tereza, Mércia, a Maria de Fátima agora está ajudando no núcleo, a gente teve que fazer um remanejamento e hoje ela é desse núcleo também. A Andréia, que cuida de aposentadoria, e temos uma nova funcionária, Fabiana. Muito bem. Eu vou parar a apresentação aqui para que você apareça melhor e você pode contar um pouquinho desse trabalho. Eu acho que os professores lembram muito desse centro e desse núcleo no final da carreira, né, Rose? E vocês estão trabalhando aí o tempo todo para deixar a vida desse professor em ordem, para que lá no final da carreira, quando a gente quer aposentadoria, esteja tudo em ordem. Eu estou falando do que eu estou pensando aqui, mas acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Então vamos lá, passo a bola para você. É mais ou menos isso mesmo, né? Porque o núcleo de administração, ele cuida basicamente do final da carreira do professor, né?
E o núcleo de frequência e pagamento nasce a carreira do professor. Então, ele começa a vida dele, né? Tem um desenrolar em todo o processo da vida dele profissional e vai terminar lá no núcleo de administração de pessoal, que é a aposentadoria. E a aposentadoria, ela não é um ato simples, né? Não é um ato que você concede de um dia para o outro, é um ato moroso, porque o Estado ainda é muito burocrático, né, em relação a isso, tanto a aposentadoria quanto a emissão de certidões, ele é muito moroso, porque ainda é muito burocrático, não tem nada automatizado ainda, né? Então, a gente depende de montar processo, a gente depende de procurar aquela admissão que aconteceu lá em 1980, 1990, né? E costurando a vida desse servidor até a finalização dela, e, enfim, a tão sonhada aposentadoria. Então, é um trabalho moroso, é um trabalho em conjunto com as escolas, né? Porque quem está cuidando, galgando aí com a vida desse professor, no decorrer, né, da vida funcional e profissional dele, é o GOI lá daquela escola, que vai dia a dia, colhendo documentos, montando prontuário, montando ficha 100, né? Então, depois desse trabalho é que a gente começa o nosso aqui. Quando tudo já aconteceu, né? Quando a pessoa já deu o último requisito, seja tempo ou seja idade, a partir daí junta-se toda essa documentação e é aí que a gente entra no nosso trabalho, fazendo um minucioso trabalho de equiparação, de tempos de contribuição, enfim, até o ato de publicação mesmo da aposentadoria. Esse é um dos trabalhos. Porque no RH a gente desenvolve muitos trabalhos. E todos os trabalhos que nós desenvolvemos em parceria com a unidade escolar, que é onde nasce, né? Por exemplo, eu não sei que a escola X recebeu um professor novo, eu não sei quem é ainda esse professor, eu vou saber quem é esse professor quando a informação chegar até nós. Quando chegar para a gente inserir esse vínculo, quando chegar para a gente publicar, quando chegar para a gente verificar a carga horária. Então, na verdade, aqui no Centro de Recursos Humanos, nós não fazemos nada a priori. Nós damos sequência a algo que chega da escola. Então, dependendo da forma como chega da escola para a gente, é o tratamento dali para frente que nós vamos ter. Então, essa parceria que nós temos com a escola é muito importante. Para isso que existe, né, a hierarquia, né? Então, nós temos lá a escola, nós temos os diretores, os GOIs, os secretários, os agentes, que atendem, a princípio, esse professor, as reclamações, né, os requerimentos desse professor. Nós temos lá na escola uma equipe que está para atender esse professor, para analisar e para ver qual é, né, o benefício que ele está requerendo, está dentro da lei, está dentro do interstício, tudo certinho, aí vem para a gente. E aí começa o nosso trabalho aqui, que é o meio, o trabalho meio, não é ainda o trabalho fim. Quem faz o trabalho fim é a fazenda. Nós somos o trabalho meio. Então, nós recebemos, nós conferimos e nós encaminhamos. E quem vai dar o final para esse trabalho, que no caso seria o financeiro, né? É a Secretaria da Fazenda, é ela que vai pagar, é ela que vai, né, dar toda a devolutiva aí para aquele primeiro pedido. E hoje as coisas estão caminhando para essa informatização, e como você disse, os professores que estão aposentando agora começaram lá em 1990, 1980, né? Então, às vezes, algum buraquinho, alguma coisa, alguma inconsistência, alguma coisa. Por isso que tem que ser um trabalho conjunto com a escola, né? Com a diretoria de ensino e com a fazenda, talvez, né? Até, né? Então, eu ouço, às vezes, muitos professores falarem assim, foi para a diretoria de ensino e parou tudo lá. Não é bem isso, né? A gente está querendo até mostrar isso para o professor hoje, né, Rose? Fala um pouquinho disso. Não é que parou aí, não é que a gente vê aquela turminha trabalhando ali o dia inteiro, né? Concentrada ali.
e não é isso. O que que é? Então, não é isso mesmo, muito bem assim colocado, Kézia. É bem importante isso, sim, porque algumas vezes acaba um pouco desmotivando a equipe, né? Tendo essa imagem de que chega aqui, ninguém faz nada, e todo mundo aqui expectativa e realidade, né? Totalmente diferente. A quantidade de pessoas para se trabalhar, né? Ainda não é o número ideal, ainda não é o número correto, assim como na escola tem lá também as defasagens do quadro, tanto de professores quanto de funcionários, aqui não é diferente, aqui nós temos também. E o documento que chega aqui é tratado imediatamente, começam-se as tratativas, isso não quer dizer que ele chega redondinho e está tudo prontinho, vamos conceder e é um serviço a menos. Para nós é um serviço a menos. Para nós, ninguém tem interesse de fazer pilhas de documentos. Nós temos interesse de dar vazão aos documentos. Fechar as gavetas e aposentar todo mundo que já tem direito, né? Exatamente. Embora com uma mesa limpa, com uma mesa, né, tranquila, para um novo dia de trabalho. Mas não é assim que acontece, né? A nossa expectativa é essa, mas a realidade não. Nós dependemos de N situações. Então, um documento que chega, um processo que chega para conceder qualquer que seja o benefício do professor, nós dependemos de que aquele documento chegue em ordem para a gente e nós dependemos o nosso ato de publicar, ele vai sair. É feita uma conferência, é feito um ato de publicação, tanto meu como diretora de RH, quanto do dirigente, né? São atos conjuntos. Mas não para aí, né? Dali segue para a Secretaria da Fazenda para fazer o pagamento disso. E lá eles têm os trâmites deles também. E a gente não sabe quais, porque cada um no seu quadrado, né? Então, a escola sabe o dela, nós sabemos o nosso, que estamos passando aqui para vocês essa transparência, e a Fazenda tem o deles lá, que também não sabemos como que funciona. Só que chega lá, tem que ser feito por lá. Então, assim, o ato, ele não é perfeito conosco, ele tem que dar uma vazão. E essa vazão, a gente manda e eles fecham-se as portas e trabalham com esse documento lá. Quando que a gente vai saber se o que ocorreu lá na fazenda ocorreu corretamente, deu certo? Quando abrir a folha de pagamento. Né? Quando, sei lá, saiu uma aposentadoria, que é a SPPrev. Né? A gente trabalha com a escola, com vocês, mas também trabalhamos com outras secretarias, que é a Secretaria da Fazenda, que é a Secretaria da Previdência, que é a SPPrev, e a SEDUC, que é lá em São Paulo, que, né, normatiza todos os atos que nós podemos trabalhar. Então, realmente, não depende exclusivamente do nosso trabalho a finalização dele. Como nos outros setores, né, a gente tem falado sempre, nós estamos na diretoria de ensino sempre à disposição, né? Então, assim, para todos. Mas a gente orienta que os professores sempre usem a hierarquia, né, dentro da escola. Então, no seu setor, seria protocolar, digamos assim, um pedido para o GOI, seria isso? Isso. Né? Então, pode, por favor. Então, esse primeiro pedido do professor, sempre ele tem que partir para a escola. O requerimento dele sempre tem que ser protocolado dentro da unidade escolar, na secretaria da escola dele, onde tem a classificação dele. Eu tenho exercício em 5 escolas. Aonde que eu peço? Com quem que eu falo? Na classificação. Onde a sede de classificação, que controla toda a vida, que controla o pagamento, que controla as faltas em geral, é nesse local que você vai fazer o primeiro pedido. Fez o pedido, passou o prazo que você tem de resposta, né? Porque você tem um prazo de 10 dias de resposta. Não quer dizer que você tem um prazo de 10 dias para ser atendido, e sim de resposta. Olha, nós estamos fazendo aqui, porque precisa fazer buscar o seu prontuário na escola X, Y, Z, precisamos rever sua vida, precisamos calcular. Isso pode demandar tempo, mas ele tem esse prazo de 10 dias para dar essa resposta. Se você não conseguiu, né, professor, você não conseguiu na secretaria da sua escola
essa resposta que você procurou, que eu acho difícil. Os nossos boys, eles são muito cordiais, eles atendem bem os professores, eu acho difícil, né? Mas caso ocorra aí, né, alguma coisa assim, aí sim, entre em contato aqui com o plantão da supervisão, que aí, se não for um assunto deles, eles passam para o CRH. Muito bem, acho que ficou bem claro. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Uma coisa que eu queria falar, Rose, que antes era na intranet, mas agora na sede, eu não vou lembrar agora o itemzinho, a gente consegue ver toda a nossa vida funcional, né? Eu não lembro agora qual é o item lá da sede, mas a gente consegue ver minha vida funcional. Então, não sei se você, professor, já tentou, né? Já acessou, mas a gente consegue ver as nossas evoluções, as nossas licença-prêmio, o que a gente já teve, eu já tive até enquadramento, né, lá atrás, então a gente consegue acompanhar isso, e é bem interessante, né? Então, a sede hoje, dá para a gente fuçar muita coisa, antes era na intranet, e hoje está lá dentro da sede, e dá para a gente acompanhar bem essa nossa vida funcional, né? A gente tem ideia do quanto a gente, professor, mesmo que seja professor novo, professor, né, mais antigo, da gente ter ideia dessa nossa vida funcional, da gente acompanhar e ter ideia mesmo, né? Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Então, pegando esse gancho aí, né, da sede, uma das coisas, assim, que me causa espanto quando chega para a gente é o pedido de evolução via não acadêmica. E quando eu olho, eu vejo que é um professor que está no faixa nível 1, com cursos lá atrás, eu me espanto com isso. Por que esse professor, essa professora, não fez o pedido disso lá atrás, quando ele concluiu esse curso? Por quê? Porque a fazenda, ela paga apenas 5 anos. Então, se você tinha um curso lá atrás, você tinha interstício. Isso não é automático, isso é o professor que tem que pedir. O quinquênio é automático, né? O quinquênio. Mas essa evolução, tem professor que não sabe mesmo, que a cada 5 anos ele tem que pedir. Eu tenho uma pastinha marcada, assim, ó, daqui tanto tempo eu tenho que pedir. Desculpa te cortar. Recebi, assim, há poucos dias mesmo, pedido de evolução lá atrás, com vigência muito atrás, vigência 2017. E o que acontece com isso? É que o professor, ele é prejudicado se ele não toma cuidado com isso. Porque a fazenda, ela paga só 5 anos. Então, se esse professor fazia jus a receber essa evolução funcional lá em 2017, não pediu e não apresentou documentos para a unidade escolar, né? Não fez a solicitação, porque ninguém é obrigado a saber o que você tem, o que você não tem de cursos para evoluir, né? Então, quem tem que saber disso é a própria interessada. Ele perde, a fazenda vai pagar só 5 anos. Se ele tinha 7 anos para receber, 2 anos da vida dele está sendo comida, porque ele não vai receber. A fazenda só vai pagar 5 anos. Então, é importante vocês, professores, verificarem aí a última evolução que você tem, curso que você utilizou, e se realmente você não tem uma nova aí, ou a primeira, né, se for o caso, e está em atraso aí, perder, né, os benefícios de tempo. Para quem não sabe muito desse assunto, vale a pena dar uma pesquisada, perguntar para o seu professor coordenador ou para o seu GOI, né? Evolução acadêmica como que é que funcional não acadêmica. Vale a pena aí, é uma dica bem importante. E tem uma tabelinha, no começo começa com 4 anos, depois passa para 5, depois volta para 4 anos, e são 5% aí que a gente ganha a mais no nosso salário. Olha, essa dica aí foi para fechar a nossa conversa. Para quem ainda não pediu, né?
Rose, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelas dicas preciosas aí, mas o nosso intuito é mostrar mesmo o nosso trabalho dentro da diretoria de ensino, né? Que nós somos aí vários setores, várias caixinhas, o nosso trabalho é sempre direcionado à aprendizagem do aluno, mas eu acho que o CRH é um setor talvez seja o único setor que cuida do professor, né? Da vida funcional, né? Já chama aí o próprio CRH, então que cuida da nossa vida funcional, que cuida dos professores e não só dos professores, né? De todos os interessados, todos os colaboradores, né? Aí das escolas. Então, muito obrigada mesmo, agradeço aí de coração, viu? Obrigada, eu que agradeço a participação aí, Muito obrigada. estamos aí para o que precisarem do centro. Muito obrigada, até a próxima. Então, assim nós terminamos de apresentar aí todos os centros, todos os núcleos que compõem aí a Diretoria de Ensino de Capivari, um pouquinho do trabalho que cada um desenvolve, né, sempre em prol da educação dos nossos estudantes, do trabalho dos nossos professores, e eu vou compartilhar com vocês, que acho que faltou aí, a gente compartilhar o pessoal que trabalha no gabinete, aí assessorando o nosso dirigente, o núcleo de apoio administrativo, né, a Lilian, a Camila e a Margarete, e a auxiliar de limpeza, aí a Di, né, que tem como companheira também uma pessoa aqui no rotativo aí. E eu quero agradecer aí de todo o coração, né, você que ficou até o final, que acompanhou toda a nossa equipe, que acompanhou todo o nosso trabalho, pôde acompanhar um pouquinho de quem somos nós. Você está aí, né, nesse trabalho, nesse momento remoto, a gente não pode abrir totalmente as portas da diretoria para que todos possam visitar, mas para que você venha, né, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, mesmo que remotamente. Nós estamos todos trabalhando incansavelmente e sempre à disposição de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, para que possam também conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho dessa equipe diretoria de ensino. Obrigada a todos, um abraço, um bom semestre letivo e até a próxima, se Deus quiser.